E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Vou falar rapidamente sobre petróleo, que já era um vídeo que eu estava falando para vocês que eu ia fazer, né? Mas encontrei um tempinho aqui, eu vou fazer então, tá? Galera, já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário aí abaixo. Beleza, galera? Vou falar rapidamente aqui sobre petróleo, vou ser bem direto, porque eu sou realmente direto, não vou demorar muito aqui, mas vamos lá entender o que está acontecendo com o petróleo, o que pode acontecer com o petróleo, beleza? Eu estou aqui no gráfico diário, vou levar isso aqui em consideração, tá? O diário, não vou nem botar no semanal, vou falar do diário porque é uma coisa que eu já estou falando para vocês há um tempinho aqui já, né? Então, galera, nessas regiões aqui, são regiões importantes. Por quê, galera? Por quê, né? Olha só o que aconteceu no dia 19 de setembro de 2023, eu falei justamente para vocês aqui, acho que foi no dia 24, né? Então, ou seja, que foi um dia que eu falei para vocês, foi aqui no dia 24, não, foi 24? No dia que eu publiquei foi dia 24, foi nessas regiões que eu estava falando para vocês sobre uma possível desmanche de posições aqui. E eu vou deixar isso aqui para vocês aqui bem nítido aqui, tranquilo, para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então vamos lá, galera, lá no Twitter, o que eu comentei nesse dia aqui, foi no dia 24 de setembro, né? 24 de setembro eu fiz a publicação e coloquei lá, no dia 19 de setembro, que foi justamente quando aconteceu essa barra de fluxo elevado aqui, notei um alerta no gráfico do petróleo, provavelmente é uma estratégia em jogo para desfazer as posições. Não é um sinal de apocalipse, mas definitivamente indica uma possível correção do preço. Então isso aqui lá foi no dia 24, e isso aqui aconteceu no dia 19, infelizmente. No dia 19 eu não estava acompanhando, eu fui acompanhar realmente o petróleo, justamente nesse dia aqui que eu estava falando sobre, que eu vi esse movimento interessante aqui no petróleo, né? Porque estava tendo um hypezão aí falando de petróleo, que não sei o que o petróleo estava muito alto. Eu falei, pô, deixa eu ver o gráfico do petróleo aqui para dar uma olhada, né? E aí eu também publiquei aqui embaixo, coloquei desse jeito aqui, ó. Ouça bem, a situação é simples. Se o preço quebrar a barreira de 50%, eu vou admitir que eu estava errado, mas se isso não acontecer, não espero que eu mude uma única palavra do que eu disse. Então, o que eu estava falando é o seguinte, isso aqui não está muito claro aqui para vocês, porque realmente foi só no Twitter. Então, esse vídeo que eu falei sobre petróleo está lá no meu canal do YouTube, junto com as análises aí do mini índice que eu faço diariamente, tá? Então, essas regiões aqui foi uma região que eu marquei os 50% e falei que se rompesse 50%, eu ia falar que eu estava errado. E aí, pronto, eu ia pedir desculpa, né? E até pedi desculpa porque ele rompeu 50%, mas depois disso aqui ele fez um teste de oferta e devolveu, acreditando, concretizando aqui que eu tinha falado, que justamente eu estava vendo esse desmanche de posições aqui. Então, esse desmanche de posição aqui foi justamente por conta desse dia aqui, 19 de setembro, que eu não sei o que aconteceu aí com o petróleo nesse dia, não sei o que saiu de interessante aqui, mas eu sei que eles montaram posições, estavam desfazendo essas posições nessa região. Então, nesse dia, galera, eu comecei a falar do petróleo e vi esse fluxo elevado aqui no petróleo. Então, foi por isso que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre ele e aí eu vou trazer isso aqui para vocês, beleza? Então, o que acontece? A gente teve uma queda no petróleo aí, achei lá de quantos por cento mesmo, galera? Vamos ver aqui, uns 6%, tá falando de 5% mais ou menos, mas o vídeo bem explicado tá lá no meu canal, beleza? Lá no Twitter, ele... Ixi, foi até mais... Ah, não, 5% foi Vale, desculpa. Era Vale que eu estava falando sobre Vale, exatamente. A gente teve uma queda no petróleo aí de 13%, né? Os 5, 6%, se eu não me engano, foi Vale ou... foi Vale. Foi Vale, exatamente, foi Vale. Que eu falei que era 5% de queda na Vale e, na verdade, a Vale bateu quase 7% de queda. Aqui foi 13% de queda aqui no petróleo, né? Justamente por conta dessa distribuição de topo, que foi avisado para vocês antes de acontecer esse desmanche aqui, beleza? Então, o que eu tenho aqui de padrão aqui? Justamente quando eu tenho esse tipo de padrões, que são padrões aqui que geralmente eu marco, né? Essas barras de fluxo elevado, pode ver que essa barra aqui eu marquei, só que olha aqui, tem uma barra vermelha nessa região, geralmente eu marco 50% dessa barra. E aí o mercado aqui um dia não deu, obviamente que eu não ia falar de compra para vocês, mas é assim que rompeu essa região e segurou, eu já ia começar, opa, aqui sim, já é sinalzinho de compra, ainda mais com esse aqui deixando essa barbadinha bem aqui, né? E aí o mercado subiu e começou a acumular aqui. Nessa região aqui, possivelmente essa POC, ela não estava passando aqui, ela estava passando aqui, tá? Eu não tenho como afirmar isso porque eu não estava acompanhando o petróleo nesse tempo aqui para trás. Eu acompanhei o petróleo quando aconteceu esse movimento aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma grande acumulação nessa região e o mercado ele sobe em ondas. E possivelmente aqui o que a gente está vendo aqui é uma correção normal do mercado, só que teve uma distribuição, teve uma causa lá em cima. Então eu poderia muito bem falar que o que o mercado está fazendo aqui é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 e agora possivelmente aqui um teste aqui em ABC para vir buscar essa região aqui, certo? Essa região aqui é uma região importante, certo? Se eu for colocar na régua esse ABC aqui, ele vai dar praticamente nessas regiões aqui, ó, de acumulação. Tá? Nessas regiões de acumulação.
certo? Então, geralmente, quando acontece esse movimento, tem isso daqui, ó. E aí continua. E isso aqui pode ser apenas lá no semanal, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e assim sucessivamente. Só que isso aqui está muito à frente. Só que geralmente eu tenho essa visão um pouquinho refinada para esse tipo de padrões. Tá? Então, isso que está acontecendo aqui no petróleo é justamente o ciclo normal do mercado, mas essa distribuição aqui de topo, não. Essa distribuição de topo aqui, realmente, ele distribuiu o seu ativo ali, eles desmancharam suas posições. Então, ninguém sabe que esse camarada aqui, que entrou no dia 15 de março de 2023, pegou e desfez essas posições aqui, nesse dia 19 de setembro de 2023. É praticamente quase o mesmo fluxo, se tu for colocar, é um pouquinho até um pouquinho menor do que desse dia aqui. Então, na minha opinião, aqui o mercado está fazendo um ciclo de alta normal aqui. Lá teve a distribuição, então por isso a correção é um pouquinho mais salgada. Mas aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, possivelmente aqui, né? O mercado, ele pode até andar até os 50% aqui, mas ele tem esse ABCzão aqui, e aqui poderia ser apenas uma onda 1, onda 2, onda 3 e assim sucessivamente. Certo? Se eu for, como eu estou falando para vocês, se eu for colocar na risca, ele vai dar mais ou menos aqui nos 50% do nível de acumulação, e isso caracteriza um teste de oferta novamente. Então, se eu for pegar aqui a risca, vamos lá. Eu vou pegar do último topo, eu vou fazer esse movimento aqui e vou botar aqui, como se fosse o último topo. Então, praticamente, é o que eu falei para vocês. Praticamente ia dar em cima dessa região aqui, ó, um teste de oferta. Então, o mercado vinha para fazer esse movimento. Só que para fazer esse movimento, família, o que acontece? Eu teria que romper uma vertente muito importante aqui, que seria essa região aqui de acumulação. Então, para romper aqui é um pouquinho complicado. Isso até levaria... Tem fundamento? Tem, mas, cara, é difícil acontecer esse movimento aqui para romper essa região. O mais certo é que o mercado venha buscar essas regiões aqui e voltar, porque aqui tem bastante volume. E seria interessante o mercado fazer isso, porque se o mercado fizer isso, o que a gente tem aqui de informação? O que a gente tem aqui de informação? Olha só, a gente tem aqui, geralmente a galera pega aqui e faz o quê? A pessoa pega e marca aqui, ó, como se fosse o quê? Um fundo. E se o mercado, como ele está fazendo um topo mais baixo do que um topo anterior, e o mercado ele rompe essa região aqui, olha o que acontece, vai chamar muita gente aqui nessa região para vender aqui. Por quê? Porque está rompendo aqui um fundo anterior e o topo ele é mais baixo do que o topo anterior, então tipo uma tendência de queda, tá? E olha só o que eu tenho de armadilha aqui, eu tenho uma escora aqui institucional nessa região, então o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento aqui, chegando nessa região e fazer esse movimento. E aí tudo aquilo que eu falei para vocês. E pode ser apenas, cara, isso daqui, ó, isso no semanal. Tá? Isso aqui no semanal, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu acredito pro petróleo? Cara, o petróleo tem uma situação aqui que a gente teve a distribuição, geralmente quando acontece esse tipo de distribuição aqui, o mercado ele tende a andar legal, como já andou aqui 14%, e essa região aqui é uma região que a gente não pode perder. Essa região aqui é uma região que a gente não pode perder. Então, por mais que o mercado aqui corrija para vir buscar essa região aqui, ainda é uma correção normal do petróleo. O que vai levar a gente aqui a realmente entender o que pode acontecer depois que o mercado chegar nessa região. Depois que o mercado sentar nessa região aqui, aí sim a gente pode ter uma noção se realmente o mercado ele vai fazer esse movimento aqui ou não. Aparentemente não vai fazer. Tá? O máximo que o mercado pode corrigir nessa região aqui e ficar segurando para poder fazer movimento de alta. Só que isso vai ser uma coisa que a gente vai ficar acompanhando com vocês. Tá? Então o petróleo nesse exato momento está 86,96. Tá? Então assim, é justamente isso que eu olho no petróleo. Tá? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Depois de uma onda corretiva vem um A, B, C. Se tu for ver isso aqui em livro, tu vai dizer assim, pô, tu tá errado, porque a onda 3 é sempre a maior de todos. Galera, se tu for levar em consideração tudo que tá em livro, todo mundo era rico, né? Não tem cabimento. Ah, o livro tá falando isso aqui, então tem que ser como o livro tá falando para caracterizar. Cara, isso daí é teoria, né? Prática é totalmente diferente. Então, concorda comigo que se tudo fosse que tivesse escrito ali no livro, fosse lindo, todo mundo tava rico no day trade, cara. Era só fazer o que tá no livro, entendeu? Então, o que está acontecendo justamente com o petróleo é justamente uma distribuição de topo. Isso aqui é normal, a gente olha isso aqui muitas vezes aqui no mini índice, praticamente quase toda vez no mini índice, tá? Então, a princípio, a tendência maior ainda é de queda. O que eu vejo aqui é um ABC fractal e depois de uma onda corretiva vem uma onda de impulsão. Então, vamos ficar bastante atento aí. Na minha opinião, a gente pode sim ter correções um pouquinho maiores aí no petróleo, tá? Isso seria top aí pra gente aqui também. Beleza? Galera, então é isso que eu quis falar sobre petróleo. O petróleo realmente é um ativo legal, eu vou ficar acompanhando aqui com vocês, mas não tem nada demais aqui com o petróleo acontecendo, galera. Foi só essa distribuição de topo,
tá? E aí a gente pode sim ver novas correções aqui no petróleo para ver buscar essas regiões lá do 80,17. E sim, quando chegar nessa região, realmente a gente vai fazer uma análise ali para ver como é que vai chegar nessa região. O importante é como vai chegar nessa região aqui, beleza? Então é isso que eu quis falar sobre petróleo bem rapidinho, um vídeo de 10 minutinhos aqui para vocês. Tamo junto, até mais. Os